tem muito mais espaço. Fundação Jaime Martins, promovendo cidadania. Programa Amostra Grátis da Saúde. Oferecimento Unimed Divinópolis. Plano participativo empresarial. Melhor custo para a sua empresa. Mais benefícios para seus funcionários. Megascan. Ressonância magnética ao seu alcance. E Laboratório Lister, porque confiança é tudo. Olá, muito boa noite. Começa agora pela TV Candidez, canal 13, o Amostra Grátis. O programa que é apresentado ao vivo toda terça-feira, sempre a partir de 9 da noite. Dentro da proposta da TV Candidez. Quer levar informação com prestação de serviço? Você já sabe que toda semana nós estamos ao vivo na terça, com a nossa reprise no sábado. Sábado é dia de programa de saúde gravado, não tem como você participar. Você vai apenas contemplar, você vai apenas assistir, mas a sua participação efetivamente, ela vale na terça-feira, quando nós temos o programa ao vivo e você, é claro, pode participar conosco, enviando a sua pergunta, tirando a sua dúvida. Nesta que é a terceira terça-feira de julho, hoje é dia 20 de julho. Fez muito frio em Divinópolis hoje, conforme já era previsão do Serviço de Meteorologia. Divinópolis e boa parte de Minas Gerais recebe a partir dessa terça-feira uma nova frente fria. Hoje pela manhã, por volta de 7h30 da manhã, eu já estava na rua e o termômetro já marcava 9 graus. Mas eu vou dizer que uma sensação térmica parecendo com 4, 5, porque tinha um vento muito gelado, principalmente aqui nessa região central de Divinópolis. Afinal de contas, nós estamos ainda no inverno e esse inverno vai prolongar um pouco mais, pelo menos até setembro, quando da chegada da primavera. E sem perda de tempo, nesta terça-feira, eu repito, dia 20 de julho, a TV Candidez continua mantendo toda a sua estrutura para que possamos levar até você um programa de saúde ao vivo. Eu vou apresentar o meu entrevistado dessa noite. Com muito prazer, eu recebo o médico cardiologista, conforme nós anunciamos nas semanas anteriores, Dr. Otaviano Greco. Nós vamos falar sobre a questão do risco de infarto no inverno. Você pode participar conosco. Dr. Otaviano Greco, muito boa noite. Prazer recebê-lo aqui mais uma vez em 2021, nessa parceria com a TV Candidez com o programa Amostra Grátis. Boa noite. Boa noite, Samuel do Vale. Boa noite aos telespectadores da TV Candidez, especialmente os que estão assistindo a Amostra Grátis. Prazer aqui receber novamente. Estamos aí para responder as perguntas e alguma informação necessária de introdução que for preciso ser feita. Legal. Olha aqui, o nosso tema está na tela, que nós vamos falar sobre a questão do risco de infarto no inverno. Eu quero reforçar aqui o nosso telefone do WhatsApp. Nós estamos aqui ao vivo, que é o 99932-6228. Você pode participar conosco, hein? Tirando a sua dúvida. Doutor Otaviano Greco, é mito ou é verdade essa questão de aumento do risco do infarto nessa época do ano, que é uma época considerada mais fria? É verdade. São alguns fatores que contribuem para isso. As pessoas que têm a doença cardiovascular já diagnosticada correm o risco maior do que a população em geral. Mas existe um problema que a gente tem que ter em mente. Muitas pessoas, às vezes, têm uma doença subclínica, quer dizer, a pessoa tem um problema, mas ele não está aparente. Então, muitas das vezes, a surpresa, a pessoa passou mal. Não, porque a doença tinha um aspecto subclínico. E não é só o infarto que aumenta, Samuel. Aumenta também o acidente vascular cerebral, as doenças circulatórias do tipo isquemia nas pernas, isquemia no abdômen. Então, o infarto, ele cria uma situação de maior gravidade por causa da apresentação súbita, assim como o acidente vascular cerebral, o famoso derrame. São 3 fatores que são decisivos. Primeiro, a pessoa ter uma doença já estabelecida e que já tem um comprometimento circulatório. Segundo,
o frio em si que gera no organismo a produção de substâncias chamadas vasoativas, que são adrenalina, noradrenalina. Essas substâncias fazem um certo grau de constrição dos vasos sanguíneos, especialmente na periferia, nas pernas, nos braços, na região da face. E isso gera o quê? Gera um estreitamento desses vasos que o coração tem que trabalhar mais forte para a pressão que vai ser exercida pelo coração e vai expressar como um aumento na pressão arterial, então vai aumentar o trabalho cardíaco. Quando a pessoa já tem um distúrbio circulatório, então tem mais chance de apresentação de distúrbio clínico. E o terceiro fator é quando a pessoa tem um resfriado, ou mesmo a gripe, ou mesmo o vírus que está aí no nosso dia a dia, que é o coronavírus. Qualquer doença virótica, ela induz no nosso organismo uma resposta imunitária. Essa resposta imunitária, ela vai gerar, em algumas pessoas, mais ou menos resposta indesejável, que é a produção das chamadas interleucinas ou do TNF-alfa, que são moléculas inflamatórias e que podem levar a uma ruptura das placas de aterosclerose que, porventura, a pessoa tenha já no seu leito vascular, em qualquer ponto do corpo, seja no cérebro, no coração, no abdômen, nas pernas. E esse tipo de reação, ele infelizmente, de uma forma involuntária. A pessoa, muitas das vezes, não tem percepção daquela gravidade. Então, a exposição desnecessária ao frio, se a pessoa já tem um distúrbio cardiovascular, é bom ela se preparada. Essa informação que você informou é isso mesmo, é de 25% a 30% a mais na época do inverno em relação às outras épocas. Então, as doenças que a gente fala que são cardiovasculares, então a gente tem que pensar quais são elas. É a hipertensão arterial, é o diabetes, é a doença renal crônica, é a insuficiência vascular nas pernas, né? É a pessoa que já teve um derrame ou tem aquele, a gente chama de claudicação, né, intermitente do cérebro, chamado AIT, o acidente vascular cerebral intermitente. A pessoa tem um espasmo da artéria que já tem o seu comprometimento, gera um desconforto muito grande, a pessoa passa a ter confusão mental ou perda de movimento e depois recupera espontaneamente. Ou, se aquilo persistir, pode desenvolver o derrame em si. Já com relação ao infarto, é justamente a elevação da pressão arterial, assim como o derrame, que vai fazer aumento do trabalho cardíaco. Junto com uma doença já pré-existente, você tem uma predisposição a isso. Então, o conselho qual que é? Realmente se proteger do frio, evitar a exposição desnecessárias, agasalhar-se de forma adequada, né? E muitas das vezes as pessoas passam a fazer grandes refeições para poder aumentar o grau de energia. Falar, eu vou aumentar, vou comer mais, porque isso eu criando energia, eu crio mais condição do organismo explorar esse calor e fornecer energia. Mas as grandes refeições também são ruins para as pessoas que têm doenças cardiovasculares, porque quando você está fazendo uma digestão, pelo menos 30% do seu sangue vai para a sua região abdominal, para ajudar na digestão. E o seu organismo passa a trabalhar só com 70%. Então, também aumenta o trabalho cardíaco para que aquele sangue seja movimentado mais rápido para oxigenar os tecidos. Então, não é uma boa esse tipo de reação. Nossa, mas é muito comum, né? Você falou agora, você concluiu a sua resposta com que muita gente tem até prazer de fazer no inverno, que é comer, né? De preferência, comidas mais calóricas. Justo. Então, ficar um pouco agasalhado e evitar uma comida mais pesada. Mais pesada. Olha só, estou recebendo aqui uma primeira pergunta e parece até que está um pouco fora do nosso tema, mas não está. Nós estamos falando hoje sobre a questão do risco aumentado do infarto no inverno, 30%. Boa noite, Samuel. Aqui é Cleide, moro no bairro Porto Velho.
e a família toda já consultou com o doutor Otaviano, mande um abraço para ele. Pergunte a ele, afinal de contas, óleo de soja ou banha de porco? Essa mesmo que a gente compra no supermercado ou da própria que é feita no porco? Como é que ele responde para a gente? Olha, isso aí virou a moda depois que passaram a indicar a banha de porco como mais saudável que o óleo de soja. Eu acredito que o problema não é um ou outro, é a quantidade que é utilizada. E o risco maior do óleo de soja é seu reaproveitamento, por causa da formação de algumas substâncias indesejáveis após a primeira cocção, o primeiro cozimento. Então, o problema é o reaproveitamento. Agora, eu sempre friso uma coisa, quem é do nosso tempo, né, na década de 50, de 60, não se cozinhava só com banha, não. A banha era feita para guardar a carne na lata. Se cozinhava era com toicinho. O toicinho é localizado na barriga do porco, de onde se extrai o bacon. Então, as pessoas salgavam aquela barrigada, o toicinho, e colocava perto do fogão e ia tirando os filetes e fazendo a comida. O toicinho salgado, a gordura saturada era só 60%. A banha é 100% de gordura saturada. Mas volta a frisar, o reaproveitamento é que é o grande problema. Já existem estudos provando que aquele carvãozinho que se forma nas frituras ou mesmo nos churrascos, aquele carvãozinho, alguns, às vezes em pão torrado também, aquele carvão é cancerígeno. Então, as pessoas têm que ter cuidado, não é com um ou outro, é a quantidade, que é o pior, e o reaproveitamento, que tem que ser muito criterioso na sua realização. Porque mesmo você filtrando, com aqueles filtros que o pessoal usa para reaproveitar, vai sobrar ainda alguma coisinha de carvão lá dentro do recipiente. Olha só, nesse primeiro bloco ainda, o senhor é um médico que... Nós já falamos aqui várias vezes a sua presença nessa parceria aqui conosco na TV Candidez, da sua tranquilidade em atender os seus pacientes, né? Você é um médico que atende com muita calma, com muita tranquilidade. Como é que está a situação hoje, por exemplo? Não sei se você pode falar e até que ponto o senhor pode chegar. Como é que está hoje os seus pacientes? Alguns já tiveram esse problema de ter um infarto nessa época do ano mais fria, não necessariamente em 2021, e que você percebeu que justamente por um agravamento da temperatura mais baixa? A gente percebeu isso, como eu continuo trabalhando, não parei de trabalhar nesse ano mesmo, apesar da pandemia. O ano passado também o senhor continuou, né? Continuei, graças a Deus. Que bom. Então, a gente participa, porque a gente atende os pacientes internados no hospital por sistema de rodízio, cada dia o internação vem na ordem alfabética, então a gente tem a noção exata do que está acontecendo. O número de pacientes que adentram a sala vermelha e necessitam já com infarto ou mesmo com acidente vascular cerebral aumentou realmente. Então a gente percebeu esse aumento e clientes meus, alguns já realmente tiveram problema de saúde, tanto acidente vascular cerebral quanto também infarto. Então, a gente sabe que outros colegas devem estar tendo o mesmo problema e realmente, nessa época, há um aumento. E esse ano, eu acho que a coisa se agravou ainda mais, porque as pessoas estão restritas dentro de casa, normalmente as pessoas mais idosas, com mais chance de ter doença cardiovascular. O medo da doença Covid está levando as pessoas a evitarem de ir ao hospital, atrasam o início do seu tratamento. Muitos se recusam a ir à UPA ou ambulatório hospitalar e quando vão já estão numa forma mais grave. Essa semana mesmo nós fizemos o diagnóstico de uma doença circulatória grave, o paciente não é aqui de uma cidade vizinha dessa nossa abrangência aqui de Divinópolis, e esse paciente está se recusando a ir para a UPA para poder adentrar o hospital, que ele não tem convênio. E a porta de entrada é pela UPA. Justo. E ele com medo de ir para a UPA e pegar Covid. Quer dizer, ele está correndo o risco de uma doença mais grave, talvez, de agravar ainda mais a sua doença, com esse medo. Então, isso é que está gerando. E esse medo, essa tensão que o pessoal tem vivido, também se traduz em aumento da pressão arterial.
porque a ansiedade, o medo, gera produção de substâncias vasoativas que vão levar a pressão arterial e vão aumentar ainda mais. Isso com o frio, junta o medo, a ansiedade e o frio. Ô, doutor Otaviano, mas mesmo, por exemplo, que nunca teve um problema, ou pelo menos constatado uma questão cardiológica, um problema cardíaco mesmo, a pessoa pode ter esse infarto mesmo sendo agora nessa época do ano, digamos, esse inverno? Infelizmente, as placas de aterosclerose que se fracionam com mais facilidade para provocar um infarto são as chamadas placas gordurosas, ou as placas moles, onde o conteúdo é um conteúdo principalmente lipídico, que ainda não se formou aquela calcificação que é a evolução natural. Então, essas placas, chamadas placas moles, de grande conteúdo lipídico, elas são mais facilmente quebradas, aquela sua estrutura, e mais facilmente provocam o infarto. Essas placas, normalmente, sob uma tensão muito forte, mesmo a obstrução é de 40%, 50% só da luz, e para dar sintomas ele tem que ter uma obstrução cerca de 75%, mesmo num teste ergométrico, pode passar desapercebido uma placa com valores entre 40% e 50%. Então você tem um paciente que está assintomático, mas tem a doença subclínica. E essa placa pode se romper por infecção virótica que predispôs, frio excessivo, estresse extremos, esforço exagerado, que se você não está lembrado, nós vemos muitas das vezes em partidas de futebol, atletas de alta performance sofrerem quadros clínicos de morte súbita. Graças a Deus, alguns são abortados agora, porque é obrigatório ter o equipamento de assistência local. O desfibrilador. Desfibrilador, o DEA. Então, o que acontece? Essas pessoas, muitas vezes, fazem esforços extremos e já tem uma lesão, uma doença subclínica. E essa doença subclínica aparece naquela vez. Ou então, faz um espasmo na coronária. Eu mesmo tenho 2 pacientes que eu atendi na fase aguda do infarto, todos 2 entre 20 e 30 anos, e esses pacientes fizeram esforço acima da média no seu trabalho, no seu próprio trabalho. Um é um trabalhador da Pains, e aquele carrinho que carrega o forno saiu do trilho e ele estava carregado. Ele, com a alavanca, pôs ele no trilho, ele fez um esforço sobre-humano. 30 minutos depois, ele estava no emergência do hospital infartado, com coronárias normais. O outro, eu trabalhava na Brahma, lá em Joatuba. O rapaz, amigo, eles trabalharam na manutenção mecânica, o amigo estava embaixo arrumando o motor da esteira e, inadvertidamente, alguém dá partida nesse motor. E ele fez a mesma coisa, com a alavanca, ele travou a esteira até o amigo sair lá de baixo. E a mesma coisa, infartou com coronárias normais, um esforço sobre-humano. Então, quer dizer, isso existe. Agora, o certo é que as pessoas que têm infarto, 90% das pessoas que sofrem doença coronária aguda são pessoas que têm doença aterosclerótica. Agora, vale dizer também que 50% das pessoas que sofrem um infarto normalmente não chegam ao hospital, morrem subitamente em casa. É um número alto, na sua opinião? É um número alto. Legal. Essa questão aí que o senhor falou agora a respeito do esforço, ele é muito importante, porque isso vale até para atleta de final de semana, que às vezes... né, triatlo, eu tenho amigos Ironman, que disputam o campeonato lá do Divinópolis Clube e que falam que lá é como se fosse uma Copa do Mundo. Lá dá uma disputa muito grande e todo mundo vai no gás. Eu, por exemplo, faço corrida de rua e eu vejo que às vezes alguém gosta de correr muito e dá um esforço muito grande. Isso é perigoso, então. Tem que tomar esse cuidado. Esforço sobre-humano. Tem que ir no seu ritmo, né? E há quem diga que você deve fazer exercício e ir falando e se comunicando, né? Para ver se você está falando bem e a outra pessoa entendendo bem as palavras. Mas o problema é o exercício físico moderado, ele tem um efeito melhor do que o exercício extenuante.
O exercício extenuante, ele é realmente um exercício que pode levar a inflamações crônicas musculares e vão provocar alterações inflamatórias, como eu citei antes, como se fosse um processo de uma infecção, aquelas inflamações crônicas. Então, todo esforço extenuante não é aconselhável. Muito bem, para você que está sintonizado na TV Candidez, nós estamos ao vivo nessa terça-feira, hoje é dia 20. Tá frio na cidade hoje, hein? Com muito prazer, nós estamos recebendo o cardiologista experiente, Dr. Otaviano Greco. E o nosso assunto tem relação com a questão desse tempo, dessa temperatura que nós estamos vivendo, que é a questão do risco do infarto no inverno. É o nosso primeiro e breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta na sequência do programa de hoje. A Megascan agora conta com mais uma nova máquina de ressonância magnética, o que há de mais moderno em diagnósticos por imagem do país. Os exames são realizados de forma mais rápida, silenciosa e confortável. Megascan, excelência em ressonância. Confie nos seus sonhos, porque eles vão se realizar. No seu trabalho, porque ele transforma e salva vidas. Em você mesmo, porque é capaz. Nunca desista, insista. Confie no seu caminho, porque você vai chegar lá. Acredite, porque tudo vai dar certo. E nós do Laboratório Lister acreditamos. Laboratório Lister 20 anos. Porque confiança é tudo. A Megascan agora conta com mais uma nova máquina de ressonância magnética, o que há de mais moderno em diagnósticos por imagem do país. Os exames são realizados de forma mais rápida, silenciosa e confortável. Megascan, excelência em ressonância. A Peixaria Supremo Paladar traz mais uma novidade para você. É o Supremo Delivery, é isso mesmo. Deu vontade, peça pelo 3216-4137, que entregamos prontinho para você. Tilápia, filé de tilápia, linguiça de tilápia, camarão e toda a variedade de peixes e frutos do mar. Peixaria Supremo Paladar também é delivery. Peça pelo 3216-4137. Brasileira de nascimento, mineira de coração. É assim que nós da Gerdau nos sentimos. Aqui em Minas, desde que chegamos, temos investido e incentivado de forma contínua a cultura mineira. Somos mantenedores do Museu MM Gerdau, localizado na Praça da Liberdade, ajudando na conservação de uma das edificações históricas mais importantes do nosso estado. Mais de 1 milhão de pessoas já passaram pelo museu, levando educação e conhecimento para qualquer lugar. Gerdau, o futuro se molda com respeito e incentiva a cultura local. VET possui a mais completa e moderna assistência médica veterinária, com uma equipe composta por seres humanos capazes de entender a dor e o sofrimento do próximo e proporcionar um atendimento veterinário humanizado. Realiza consultas, exames de imagem, exames laboratoriais, cirurgias, internação, reprodução de cães, além do laboratório interno que gera maior rapidez no atendimento do seu amiguinho. Rua Mato Grosso, número 1539, Centro de Divinópolis. Chega de fila! Meu nome é Iva, eu sou a nova atendente virtual da Unimed Divinópolis. Veja o que posso fazer para te ajudar. Autorização de guias, emissão de boletos, negociação e muito mais. Por que ficar esperando na fila? Me chame no WhatsApp ou pelo site. O2 Hiperbárica, pioneiros no Centro-Oeste Mineiro em tratamento de feridas através da oxigenoterapia hiperbárica. Centro especializado no tratamento de feridas de difícil cicatrização. Mais de 100 mil sessões realizadas e mais de 8 anos atuando em toda Minas Gerais. Uma câmara para cada paciente. Cuidado individualizado. Estamos bem localizados em um ponto consagrado no atendimento a pacientes. O2 Hiperbárica, Rua Paraíba 140, Centro de Divinópolis. Ligue e agende sua consulta. 3027-7399.
Muito bem, de volta ao vivo nesta terça-feira, hoje é dia 20 de julho, nós estamos ao vivo, a direção da TV Candidez prioriza o ao vivo. Eu costumo dizer que ao vivo faz toda a diferença. Doutor Otaviano Greco está aqui hoje no estúdio, é o nosso convidado, está percebendo isso pelo nosso WhatsApp. Você pode continuar mandando a sua pergunta, tirando a sua dúvida. Nós estamos falando hoje sobre a questão do risco do infarto, principalmente na questão do inverno. Deixa eu dizer para você da Megascan. Você já sabe que num dado momento da vida você pode precisar de uma ressonância magnética. E você, é claro, vai lembrar do nome que você mais inspira confiança. E esse nome é Megascan. A Megascan tem o seu horário estendido até às 10 da noite, de segunda a sexta. E no sábado até 1 da tarde. Ressonância magnética tem nome e este nome é Megascan. Muito bem localizada na Avenida Getúlio Vargas. Um grande abraço para toda a equipe médica da Megascan e que continua mesmo em tempos de pandemia, evidentemente tomando todos os cuidados. Um grande abraço para toda a equipe. Na próxima terça-feira, vai ser a última terça-feira do mês, vai ser dia 27. Eu vou ter o prazer de receber aqui no estúdio do programa Amostra Grátis da Saúde o cirurgião plástico, Dr. André Moraes. Dr. André Moraes já esteve conosco em 2 oportunidades. Nesta parceria com a TV Candidez, ele vai estar de volta trazendo informações importantíssimas relacionadas à questão da cirurgia plástica. Você, portanto, não pode perder essa entrevista na próxima terça-feira, dia 27. Muito obrigado aí ao Túlio e a toda a nossa equipe que está ao vivo hoje. De volta com o nosso entrevistado, estou recebendo hoje com muito prazer, doutor Otaviano Greco. Doutor Otaviano Greco, esse nome tem sinônimo aí da cardiologia. Você, permita-me assim chamar de você, esteve conosco aqui em janeiro. Isso. E foi uma entrevista, digamos, um tanto quanto emocionante, porque eu vejo que você é muito discreto, muito tranquilo, mas você recebeu aí depoimentos, né, de amigos e parentes. Como é que foi aquela entrevista e como é que foi o contato com esses seus parentes e amigos? Foi uma emoção muito grande, uma surpresa, e a gente recebeu aquilo com um estímulo maior para continuar a nossa luta diária. Mas fiquei muito agradecido pela deferência que foi feita naquela época. Depois de, são quantos anos já como médico cardiologista? Como cardiologista são 43. Tá, e eu posso dizer que depois de 43 anos, mais de 4 décadas, como é que está o nível de dedicação? A gente sabe que é muito grande. O médico, a gente sabe também que ele tem que estar estudando. E como é que o doutor Otaviano chega aos 43 anos de profissão como médico cardiologista aqui em Divinópolis? Você chega com aquele mesmo entusiasmo, com aquela mesma dedicação que teve quando você iniciou? Olha, infelizmente, com o passar dos anos, você vai diminuindo um pouco a atividade, porque você não tem mais condições de fazer o que a gente fazia. Então, eu continuo trabalhando num ritmo um pouco mais lento, mas atendendo ao hospital e ao consultório, que era o meu objetivo. Porque antes, o que eu fazia era atendia ambulatório do SUS, né? Eu era funcionário público federal, o hospital e o consultório. Então, era um trabalho assim, já começava muito corrido. Hoje, com mais calma, com mais tranquilidade, a gente consegue fazer as duas coisas. Com a pandemia, eu e a médica que atende lá comigo no consultório, nós fizemos um acordo para reduzir o número de pacientes dia, justamente para evitar aglomerações. E isso está dando certo, as pessoas não estão ficando com tanto medo de ir até o consultório e, graças a Deus, parece que até hoje ninguém adoeceu de forma significativa. Que legal. Pela Covid, lógico. O doutor Otaviano Greco, que atende aqui na Avenida Antônio Olímpio de Moraes, né? Na casa aí que foi da sua família, do doutor Otaviano, pai, né? Uhum. Aqui na cidade de Divinópolis, 593, o telefone eu vou deixar aqui de contato, porque o Amarildo, agora há pouco, mandou uma mensagem aqui pedindo o seu contato, que é o 3222-9898. Um abraço para a Beth. A Beth atende muito bem, né? Uhum. Já tem aí muito uma experiência espirituosa. Eu acho que isso é muito importante, né?
elo, vou ser redundante aqui, elo de ligação, né, entre o profissional médico e o paciente. Ouvir o paciente, na sua opinião, continua sendo importante ou tão importante quanto você pegar ali, doutor Otaviano, um exame da pessoa, um exame clínico, colocando na balança, o senhor acha que tem o mesmo peso ou não? 90% das vindas aos consultórios são por doenças psicossomáticas, que estão interferindo em doenças que a pessoa já tem. Então a pessoa chega lá no consultório com a queixa de pressão alta, uma queixa de um distúrbio circulatório, uma queixa de um problema abdominal, mas na verdade a base de tudo isso é um distúrbio psíquico, muitas das vezes. Então o distúrbio psicossomático nada mais é do que a psique alterada interferindo com o funcionamento normal dos outros órgãos. Então, o que acontece? Se você não deixar a pessoa falar, se explanar, sentir a vontade para poder falar tudo, a pessoa fica numa forma, às vezes de uma forma defensiva e não conta a verdade. Então, não adianta nada você receitar antipsicóticos, receitar medicamentos, se você não identificar realmente o problema de base. Muitas das vezes é um problema sério, a pessoa às vezes está achando que aquilo ali não é do motivo de ordem emocional que está passando, e isso aí gera todo um arsenal de exames, de remédios, que no final das contas não são necessários. O senhor, como médico, pergunta se a pessoa teve alguma contrariedade, se teve algum trauma. Não, pergunta o dia a dia da pessoa, né? E a pessoa responde, não, eu tive uma discussão forte. Inicialmente a gente percebe a pessoa armada, né? Evitando de falar. Aí vai um pouco da sua psicologia, então, tem que ser um pouco psicólogo. Muitas das vezes, no retorno, para trazer os exames, às vezes a pessoa se abre melhor. Olha só. Então, a gente tem essa percepção. Porque hoje mesmo, com a pessoa internada lá no hospital, por conhecer a família e a forma como essa família convive, a gente fez o diagnóstico do que estava realmente acontecendo com a pessoa. Entendeu? Porque é importante que a gente acompanhe a pessoa por mais tempo. Eu tenho clientes de 30, tenho clientes de 35 anos de consultório, e que a gente já conhece, inclusive, todos os percalços familiares dessa pessoa. Então é muito importante isso. E sempre você tem que realmente perguntar. E você tem que transmitir para a pessoa uma segurança para ela se expor, para ela tirar aquilo lá de dentro e falar. Porque se você bloqueia ali, você mesmo faz a pergunta, você mesmo interpreta, você mesmo já fala que vai fazer esse exame, aquela consulta de 15 minutos, onde a pessoa acha que realmente ela tem uma doença muito grave. E, na verdade, pode ser só uma manifestação psicossomática. Legal. Olha só, deixa eu dar aqui uma informação, porque nós estamos aqui ao vivo. Eu sei que tem muita gente que acompanha o programa Amostra Grátis ao vivo e que gosta do futebol, né? Eu estou vendo aqui agora há pouco que terminou o jogo do Atlético pela Copa Libertadores da América e o Atlético está classificado para a próxima fase. Venceu por 3-1 e o goleiro do Atlético foi o herói. Pegou, não sei se 2 ou 3 pênaltis. 3. 3 pênaltis. E ele marcou o gol, marcou o último gol. Se transformou num herói aqui, né? Parabéns aí a todos os atleticanos, só recebendo aqui algumas mensagens aqui. Parabéns pro Galo, que legal aqui. Muito obrigado a você que está sintonizado com a gente. Doutor Otaviano, de maneira bem rápida, ouvir então o paciente com o tempo correto, com calma, com tranquilidade, faz a diferença então? Faz a diferença. Esse negócio do médico querer, você concorda comigo que tem muito médico que gosta de tocar rápido, né? Atender rápido, objetivamente? Ele tenta fazer o diagnóstico pelos exames. Agora, a doença psicossomática, você não vê, você não faz por exames. Você faz exclusão. Então, ele gasta uma gama muito grande, às vezes, de exame para fazer uma exclusão de uma doença. Então, quer dizer, que poderia ser resolvido, às vezes, com uma conversa um pouco maior, deveria menos tempo para você realmente explicar aquilo tudo ali. Eu acho o seguinte, eu acho que, infelizmente, da forma como nós estamos caminhando, as grandes empresas de medicina corporativa hoje no Brasil estão se fortalecendo muito, com o capital estrangeiro entrando no Brasil, comprando os planos de saúde menores. E isso, infelizmente, eu acho que vai gerar um problema muito sério para a população. Porque aquele médico que tem tempo e paciência para escutar está acabando.
O senhor está carregando isso 43 anos, né? Que é paciência... Não, 45. 45 anos. 43 anos de cardiologista. 45, é verdade. Ouvindo com tranquilidade e com tempo, isso é muito importante. Vê se você pode ajudar esse telespectador que pediu para não ser identificado, e eu até concordo com ele aqui. Boa noite, Samuel. Não gostaria de me identificar, mas gostaria de perguntar ao doutor Otaviano o grau de risco do uso de medicação para ereção. O problema todo está na quantidade, e realmente isso é verdade. Então é o seguinte, se a pessoa tem o bom senso de usar no máximo 3 vezes na semana, não vai trazer grandes riscos. Se a pessoa usa de forma abusiva 4, 5 vezes por semana, já existe problemas com relação a distúrbios cardiovasculares, por causa do esforço, que muitas das vezes a pessoa que já tem esse tipo de problema já são mais idosos, então pode ter alguma doença subclínica, e os medicamentos, por ele ter um efeito vasodilatador, faz alterações na pressão arterial, o esforço pode trazer algum tipo de distúrbio também, e isso pode gerar um distúrbio cardiovascular. Tanto que as pessoas que usam abusivamente, é muito comum você ver pessoas tendo falecimento tipo morte súbita com o medicamento. E um problema sério que existe quando usa de forma muito frequente e abusiva são lesões na retina. Pode haver um problema sério na retina. Então isso aí também tem que ser falado, tem que ter esse cuidado. Olá, Samuel, boa noite. Meu nome é Graça, moro aqui no centro. Gostaria de saber do doutor Otaviano qual o exame mais exato para detectar um problema cardíaco. Graça, obrigado pela sua mensagem. Doutor Otaviano Greco responde para você. O exame, o melhor exame é aquele que você pode identificar pela anamnese. O melhor exame pode ser um teste ergométrico, se a pessoa tem alguma queixa com relação a esforço, né? Pode ser um ecocardiograma, se a suspeita é um distúrbio de um crescimento ou do coração, ou se a pessoa tem uma doença valvar, né, as válvulas cardíacas estão comprometidas. Pode ser uma cintilografia do miocárdio, se a pessoa tem queixas sugestivas de doença coronária, encaixa também aí o eco de estresse, porque você pode, principalmente se a pessoa não tem condição de fazer um teste na esteira rolante, que seria um teste economicamente, a pessoa se daria melhor, é 1/3 do preço dos outros dois. E você também tem a ressonância cardíaca magnética. Então, você tem uma gama de exames para poder fazer essa identificação. Muitas das vezes, com um simples eletrocardiograma e uma boa anamnese, você detecta toda aquela necessidade que a pessoa tem. Às vezes, você não precisa avançar. Então, acho que parte tudo de uma boa anamnese, quer dizer, uma boa análise da doença ou das queixas de aquela pessoa que se julgue doente. Doutor Otaviano, olha só que mensagem que eu estou recebendo aqui, e eu acho muito interessante esse tipo de mensagem. A mensagem é da Miriam, do centro. Não sei se o senhor vai lembrar dela aqui, mas depois eu te mostro uma foto. Boa noite, prazer novamente em assistir esse programa tão instrutivo. Doutor Otaviano, profissional capacitado, pessoa de um coração enorme, foi médico dos meus pais já falecidos, que no passado já foram examinados por ele tarde da noite em nossa casa, depois de um acontecimento difícil em nossa família. Temos enorme gratidão por ele. Agora eu gostaria de saber, doutor Otaviano, quem tem problema de válvula mitral fica mais vulnerável para infartar? Miriam, muito obrigado aí pela sua pergunta e o seu comentário aqui, uma forma de agradecimento, doutor Otaviano. A doença valvar mitral são 3 tipos, né? Tem a estenose pura, a insuficiência pura e a associação das duas coisas. Quem tem a estenose pura, o problema é que vai acumulando, às vezes, líquido no pulmão e esse cansaço vai aumentando com a medida que esse estreitamento da válvula acontece. Então, o risco não é de infarto, o risco é de ter problema circulatório do tipo edema agudo do pulmão ou desencadear uma insuficiência cardíaca simples. Então, tem que ser avaliado. Se tem a insuficiência mitral, o risco é a dilatação do coração e vai gerar também o acúmulo de líquido no pulmão. Se tem as duas associadas, vai depender, todas as 3 doenças aí que eu citei, todas as 3 alterações, vai depender do grau de obstrução ou do grau de insuficiência.
Normalmente, o risco não é de infarto. O risco maior é a pessoa ter que ser submetida a uma cirurgia para a troca dessa válvula. Olá, Samuel, boa noite. Quero perguntar ao doutor Otaviano se toda dor ardendo no peito pode ser sinal de infarto. Muito obrigado, Adriane. Adriane, obrigado pela sua mensagem. O médico cardiologista, doutor Otaviano Greco, responde para a gente. Esse problema da ardência no tórax, ele pode ter 3 origens. Você pode ter, infelizmente, uma reação do próprio coração, sim, mas não é uma ardência do tipo queimação, é uma ardência do tipo pressão, né? E você pode ter essa ardência também por um refluxo gastroesofágico. Você vai machucar o seu esôfago, o esôfago vai contrair, e como o esôfago passa por trás do coração, a topografia daquela reação de dor vai ser semelhante à dor cardíaca. Então, a dor em queimação, mais frequentemente, é por distúrbio da região do estômago e do esôfago, principalmente as doenças do refluxo gastroesofágico. E a terceiro é a junção das costelas com esse osso central do tórax, que é o externo, é feito por uma cartilagem, semelhante a essa que nós temos na orelha. E ela não tem a mesma intensidade de força, de resistência, do que o osso. Então, um movimento brusco pode romper uma dessas cartilagens e ter uma sensação ali de ardência naquela região. Também não é queimação, não, é uma sensação de ardor e se modifica com a compressão da região ou mudança de posição do tórax. Então, tudo vai depender de uma boa anamnese para saber se essa ardência tem relação com esforço, se essa ardência tem relação com alimentos ou se tem relação com compressão. Olha só, vou fazer a última pergunta e vou chamar aqui o nosso próximo intervalo. Olá, Samuel, boa noite. Sou muito ansiosa, fora do limite. Gostaria de saber do doutor Otaviano qual remédio eu posso tomar, pois aqui no posto não tem médico. Não, também está dizendo aqui que não tem plano, é Beia do bairro Campina Verde. Ô, Beia, qual posto que não tem médico? Então, funciona meia boca, né? Assim, lamentavelmente. Eu não sei se é no bairro Campina Verde, depois se você quiser mandar mais informações, a gente vai até direcionar isso aqui para o departamento de jornalismo aqui da TV Candidez. Na verdade, isso aqui não é nenhuma surpresa, né? Assim, não é só uma questão de Divinópolis, né? Existem postos que faltam profissionais, né? Que lamentavelmente, eu não sei aqui se é um cardiologista que você está querendo. Essa questão da ansiedade da Beia aqui do Campina Verde, como é que você pode resumir para ela, doutor Otaviano? Infelizmente, a gente não deve receitar medicamentos sem saber direitinho os motivos, né? O nível de ansiedade, ele pode estar relacionado a vários fatores. Então, você não tem que fazer só o uso, você vai numa farmácia, toma um remédio tal, não é assim. Então, o principal problema, talvez, seja associar uma psicoterapia, uma ação com a psicóloga aí do posto, associando com o médico clínico que atende a você, seja no posto ou no ambulatório ou na UPA, se for uma crise muito intensa, para você realmente ter essa assistência melhor. E, infelizmente, a receita via online, ela é meio perigosa, porque a gente pode errar o diagnóstico com muita facilidade. Muito bem, nós vamos para o nosso segundo e breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta ao vivo na sequência do programa desta terça-feira. A Mega Scan agora conta com mais uma nova máquina de ressonância magnética, o que há de mais moderno em diagnósticos por imagem do país. Os exames são realizados de forma mais rápida, silenciosa e confortável. Mega Scan, excelência em ressonância. VET possui a mais completa e moderna assistência médica veterinária, com uma equipe composta por seres humanos capazes de entender a dor e o sofrimento do próximo e proporcionar um atendimento veterinário humanizado. Realiza consultas, exames de imagem, exames laboratoriais, cirurgias, internação, reprodução de cães, além do laboratório interno que gera maior rapidez no atendimento do seu amiguinho. Rua Mato Grosso, número 1539,
Saúde, Centro Divinópolis. A Peixaria Supremo Paladar traz mais uma novidade para você. É o Supremo Delivery, é isso mesmo. Deu vontade, peça pelo 3216-4137, que entregamos prontinho para você. Tilápia, filé de tilápia, linguiça de tilápia, camarão e toda a variedade de peixes e frutos do mar. Peixaria Supremo Paladar, também é delivery. Peça pelo 3216-4137. Brasileira de nascimento, mineira de coração. É assim que nós da Gerdau nos sentimos. Aqui em Minas, desde que chegamos, temos investido e incentivado de forma contínua a cultura mineira. Somos mantenedores do Museu MM Gerdau, localizado na Praça da Liberdade, ajudando na conservação de uma das edificações históricas mais importantes do nosso estado. Mais de 1 milhão de pessoas já passaram pelo museu, levando educação e conhecimento para qualquer lugar. Gerdau, o futuro se molda com respeito e incentiva a cultura local. A Mega Scan agora conta com mais uma nova máquina de ressonância magnética, o que há de mais moderno em diagnósticos por imagem do país. Os exames são realizados de forma mais rápida, silenciosa e confortável. Mega Scan, excelência em ressonância. Confie nos seus sonhos, porque eles vão se realizar. No seu trabalho, porque ele transforma e salva vidas. Em você mesmo, porque é capaz. Nunca desista, insista. Confie no seu caminho, porque você vai chegar lá. Acredite, porque tudo vai dar certo. E nós do Laboratório Lister acreditamos. Laboratório Lister 20 anos. Porque confiança é tudo. Chega de fila. Meu nome é Iva, eu sou a nova atendente virtual da Unimed Divinópolis. Veja o que posso fazer para te ajudar. Autorização de guias, emissão de boletos, negociação e muito mais. Por que ficar esperando na fila? Me chame no WhatsApp ou pelo site. O2 Hiperbárica, pioneiros no Centro-Oeste Mineiro em tratamento de feridas através da oxigenoterapia hiperbárica. Centro especializado no tratamento de feridas de difícil cicatrização. Mais de 100 mil sessões realizadas e mais de 8 anos atuando em toda Minas Gerais. Uma câmara para cada paciente. Cuidado individualizado. Estamos bem localizados em um ponto consagrado no atendimento a pacientes. O2 Hiperbárica, Rua Paraíba 140, Centro Divinópolis. Ligue e agende sua consulta. 3027 7399. Muito bem, de volta ao vivo nesta terça-feira, hoje é dia 20 de julho. Deixa eu falar bem rapidamente aqui, nosso tema hoje é sobre a questão do risco de infarto, principalmente no inverno, e a Unimed está com a sua campanha Mude um Hábito. É mudar realmente a sua sensação, é mudar acima de tudo a sua intenção com a prática esportiva. Nós temos aí um PT, pode colocar para a gente enquanto o Túlio coloca. É você se despertar para esse momento, para a sua atividade física, que não é boa apenas para o seu físico, mas é boa também para a mente. Mude um Hábito, uma campanha da Unimed Divinópolis. Obrigado aí ao Túlio. Na primeira terça-feira de agosto, vai ser do dia 3, eu vou ter o prazer de receber de volta nessa parceria com a TV Candidez, Ramon de Assis, terapeuta naturopata. Ele vai estar trazendo aqui um tema muito importante ligado à terapia naturopata. Você não pode perder essa entrevista, vai ser a primeira terça-feira do mês. A Gerdau Divinópolis continua apoiando a cultura de nossa Minas Gerais. Se você não conhece o museu que está localizado na Praça da Liberdade, vale a pena. Você pode fazer o tour pelo site do Museu da Gerdau. Olha, já passaram por esse museu mais de 1 milhão de pessoas. É claro que existem outras atrações também do Museu MM Gerdau, Museu de Minas e Metais. Obrigado aí ao Túlio. A fisioterapeuta Priscila Michalski está confirmada, vai ser a nossa entrevistada do dia 10 de agosto. Ela vai estar de volta. Ela deu aqui uma entrevista para a TV Candidez, foi no programa Amostra Grátis da Saúde, no dia 25 de maio.
e vai estar de volta agora em agosto. Muito obrigado aí ao Túlio. Eu estou sendo bem rápido e objetivo porque nós temos pouco tempo, temos muitas perguntas e eu fico muito feliz com a participação de todos vocês. Deixa eu mandar um abraço para a cidade de Tiradentes. Agora há pouco eu recebi aqui uma mensagem do meu amigo o Igor, do Ateliê Gastronômico Tiradentes. Está dizendo aqui que está sintonizado no programa Almoça Grátis. Ô Igor, grande abraço e em breve nós estaremos aí. Doutor Otaviano, vamos tentar ajudar aqui numa resposta rápida e objetiva a todo mundo? Olá, Samuel, boa noite. Idosos ou portadores de doença da artéria coronária estão mais propensos a sofrer o infarto devido ao frio intenso? Não quis se identificar. Como nós falamos logo no início, as pessoas que já são portadoras de doença circulatória, seja qualquer ponto do corpo, na coronária, no cérebro, nas carótidas, nas pernas, que tenham a incidência maior do frio, podem realmente descompensar-se. Então, é importante que a pessoa realmente fique bem agasalhada. Olá, Samuel, boa noite. Doutor Otaviano, médico nota 1000. Está dizendo aqui, ó, só tenho agradecimentos para fazer a ele. Quem está te mandando aqui um abraço é a Lucimara Maia. Quer agradecer aí a Lucimara? Muito obrigado. Olá, Samuel. Diante de várias crises de arritmia cardíaca, mesmo medicada, é indicada a cirurgia? Quais são os sintomas mais graves? Sou Neire e falo do centro. Obrigado, Neire. As taquicardias podem ser do tipo supraventricular e ventricular. As taquicardias ventriculares, existe um protocolo de gravidade e que são realmente assim, tem uma abordagem mais rápida e muitas das vezes é implantado um CDI. As chamadas taquicardias supraventriculares resistentes a medicamentos podem ter, sim, abordagem pela ablação por catéter. Então, o problema aí é a resistência à medicação. Enquanto você estiver tomando e o organismo está respondendo e você não tem complicações com a medicação antiarrítmica, você deve fazer o uso dos antiarrítmicos. Porque muitas das vezes existem alguns tipos de taquicardia que o tratamento é tranquilo. Pode ser feito, né? Somente a taquicardia por reentrada nodal. Mas já existe algumas que o tratamento tem que ser mais agressivo. Aí, muitas das vezes, não compensa se correr esse risco, a não ser que realmente haja impossibilidade de manter o tratamento. Olá, Samuel, boa noite. Gostaria que o doutor Otaviano falasse um pouco sobre o bloqueio no ramo esquerdo. Obrigada, Patrícia de Hermida. Ela só mandou isso. Como é que você pode ajudar a Patrícia? Se é o considerado chamado bloqueio completo do ramo esquerdo, ele normalmente manifesta uma doença atual ou uma doença passada que foi curada, mas deixou sequela. O bloqueio de ramo esquerdo, infelizmente, ele traz algumas limitações para a pessoa a longo prazo. O bloqueio de ramo direito ou o hemibloqueio anterior esquerdo, esse não tem tanto problema, a pessoa sobrevive muito bem com eles. Muito bem. Estou fazendo aqui uma pergunta aqui da Márcia Andréia. Boa noite, Samuel. Gostaria de saber a opinião do doutor Otaviano sobre o melhor tratamento do, eu não sei se está correto, né? Forame oval patente. Está correto isso? Está correto. Forame oval patente. Medicamento ou cirurgia? Qual que é a opinião dele? Vai depender se a pessoa já teve um episódio de acidente vascular cerebral ou embolia arterial periférica. Então, normalmente, é muito comum que essa descompensação ocorra em gestação, né? E essa manifestação ocorra. Então, é importante que você passe por uma avaliação mais detalhada para saber com mais detalhe o grau de passagem de líquido por esse forame. Agora, o tratamento é cirúrgico, seja ele por catéter, colocando uma prótese, uma Amplatz, ou então pela costura simples ali, fazendo a cirurgia. Agora, para poder indicar a cirurgia, tem que ter ocorrido um episódio e comprovadamente ser ele o causador. Doutor Otaviano, vamos reforçar a questão da importância então de se fazer os exames? As pessoas devem estar atentas a essa questão, porque muita gente, principalmente homem, gosta mais de procurar um médico, um cardiologista, na hora de sentir uma dor. A prevenção, ela pode fazer a diferença, por exemplo, no momento de crise, no momento do infarto? As pessoas que já têm um histórico familiar positivo para doença cardíaca, essas pessoas realmente têm que se preocupar um pouco mais. Então, a partir da 4ª década de vida, né, entre os 30 e 40 anos, seria prudente que a pessoa fizesse uma vez por ano, de 2 em 2 anos, se não tiver nenhuma contraindicação,
contraindicação, não tiver nenhuma evidência de doença, de acordo com o médico que essa pessoa escolheu para fazer a avaliação. Muito bem, agradecer aqui mais uma vez a sua presença, a sua parceria aqui com a TV Candidez, com o programa Amostra Grátis da Saúde. E eu acho que de 6 em 6 meses é muito pouco. Vamos tentar trazer você aqui lá para outubro, novembro, porque são muitas as perguntas, né? Você fala com uma certa calma, com uma certa tranquilidade e respondendo a todos. Eu gostaria de agradecer a todos que mandaram aqui as suas perguntas, né? Principalmente, acabando de receber aqui mais uma aqui, não sei se você pode responder rapidamente, porque o Túlio já está me avisando que nós temos que encerrar o programa. O doutor Otaviano me responde, qual que é o melhor horário para se fazer uma caminhada? Manhã, tarde ou noite? Meu nome é Sueli, muito obrigado pela sua mensagem. Vai depender se a pessoa já tem uma doença pré-estabelecida. Se a pessoa tem uma hipertensão arterial e ela não é totalmente controlada, a pessoa não pode levantar da cama e já sair para fazer a caminhada. Então a pessoa tem que levantar, aguardar entre uma hora e 1h30 para que a pressão se estabilize, porque pela manhã é o horário que a pressão mais oscila. E também é o horário mais propício de doenças, alterações do ritmo. As pessoas que têm distúrbio do ritmo, pela manhã, são mais propensas. Então, aí seria melhor caminhar à tarde. Se a pessoa tem doença de Chagas, né, na sua história, e tem também arritmia, é o contrário. A doença de Chagas tem uma maior incidência de distúrbios do ritmo na parte da tarde e não na parte da manhã. Então, vai depender da doença. A doença coronária, agora na época do frio, é preferível a pessoa caminhar um pouco mais tarde, o tempo já mais quente, para evitar receber uma carga de frio no início e no final da caminhada. Muito obrigado aqui pela sua presença mais uma vez. Contribuiu muito com esse assunto aí e reafirmando que realmente o risco de infarto ele aumenta nessa época do ano. Aumenta. Mais em homens do que mulheres? O homem é mais propício, né? A mulher, enquanto está produzindo o hormônio estrógeno, enquanto não entrou na menopausa, ela tem uma proteção extra. Então, depois que entra na menopausa, perde essa proteção. Muito obrigado mais uma vez. Deixar aqui o telefone, muita gente pedindo aqui, é o 3222-9898, correto? Correto. Eu que agradeço ao programa e a você por essa oportunidade. Muito obrigado, doutor Otaviano. Muito bem, eu lembro a todos que a reprise do programa você acompanha no próximo sábado, a partir de 13h, ao vivo na TV Candidez, é só na TV Candidez. Você acompanha na próxima terça-feira. Para você, uma boa noite. Até a próxima, se Deus quiser. Programa Amostra Grátis da Saúde. Oferecimento Unimed Divinópolis. Plano participativo empresarial. Melhor custo para a sua empresa. Mais benefícios para seus funcionários. Megascan. Ressonância magnética ao seu alcance. E Laboratório Lister. Porque confiança é tudo.